Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, da Faculdade CDL e da CDL Jovem, sejam todos bem-vindos. Temos hoje mais um momento especial na realização do programa Diálogos Empresariais 2017, quando contamos com a participação do empresário cearense, o senhor Jorge Alberto Vieira Sturdat Gomes, Beto Sturdat. Presidente do Grupo BSPA Incorporações e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Dando prosseguimento, convido o presidente da CDL de Fortaleza, Severino Ramalho Neto, para acompanhar ao palco o convidado especial desta noite, o empresário Beto Sturdat. Em seguida, ouviremos a palavra de saudação do presidente da CDL de Fortaleza, Severino Neto. Beto Sturdat tem uma virtude pessoal inerente aos líderes e fundamental para o sucesso nos dias de hoje. O segredo, que ele sabe muito bem, é gostar das pessoas, gostar de gente. Esta é uma característica do caráter de Beto Sturdat, que ele projeta nos seus negócios, nos relacionamentos com a sua equipe e no cultivo das amizades. E aqui, esse auditório é uma prova disso. Vem à mente um dos radiosos pensamentos do grande Peter Drucker. Quando você vê um empresário ou um negócio bem-sucedido, é porque alguém, algum dia, tomou uma decisão corajosa. Sejam todos bem-vindos. Beto, mais uma vez, obrigado. Eu queria dar uma boa noite especial para você, Neto, pelo seu estímulo, né? Esse trabalho que você faz é um exemplo para nós como empresário, ao mesmo tempo nos atrair para poder fazer essas declarações de vida, é também uma forma da gente se sentir inserido no contexto, mas eu te revelo e revelo a todos que eu acho que ainda é precoce, sabe, essa minha experiência de vida. Eu acho que estou no meio da minha caminhada. E eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho medo das interrupções. Eu acho que eu tenho que continuar lutando muito para poder ter direito a essa homenagem, porque isso, para mim, é uma homenagem que eu estou recebendo. Eu queria abrir esse encontro dando boa noite à nossa amiga Di Rolim, que aqui representa todas as mulheres, essa grande líder empresarial, mulher fantástica. E como ela e o marido fizeram e criaram aí uma geração de filhos maravilhosos, que são exemplo para todos nós. Um abraço apertado no Honório, que eu sempre tenho aqui como uma fonte inspiradora, né, Honório? Mútua, ambos pelo seu trabalho também, Hercúleo, ao meu amigo Freitas Cordeiro, que está sempre ativo e atento a tudo, meu amigo Deusimar, que tem dentro do meu contexto empresarial, também tem uma participação em tudo, e é o nosso exemplo de trabalho, de honestidade, de vigor. Meu amigo Pio Rodrigues, também um dos detentores dessa casa, meus amigos industriais, todos aqui presentes, que eu tenho uma estima muito grande. Eu sei que o quanto é duro para nós fazermos essa vida, essa trajetória de indústria, é extremamente difícil, mas ela é honrada e nos honra, porque nós sublimamos, nós superamos as coisas. Eu queria, então, que vocês recebessem o meu abraço, como a Verinha também, representante com o Bernardo aqui da minha família, né? A minha mulher, Ana Maria, boa noite para você, minha filha, a minha netinha, Duda, e o meu filho, Deda, que está aqui presente, estão presentes, muito obrigado por tudo, por esse apoio. Boa noite a todos. Obrigado, Neto, novamente, eu fico muito honrado e às vezes eu fico com medo de me esquecer de alguma coisa, medo que a minha cronologia não funcione,
de acordo com o tempo, da forma que eu vivi. E eu tenho esse sentido empresarial muito antigo. Eu acho que eu nasci empreendedor. E foi por essa razão que talvez eu tenha chegado até aqui. Mas para poder chegar, aconteceram algumas coisas importantes na minha vida, né? Primeiro, a própria criação, né? O berço, né? O fato de ser filho do papai, Carlos Alberto Studart, que foi um homem honrado, dedicado à medicina, que trabalhou diuturnamente em nome das pessoas, para servir as pessoas. Pela sua honradez, eu tenho a impressão que isso me deu um norte grande de como eu deveria trilhar. E aliado à mamãe, que era também outra pessoa fantástica e importante na minha vida. E tudo isso aí aconteceu, pessoal, de uma forma diferente. O Deusimar, quando está falando, fazendo as suas reflexões de vida, ele sempre se refere à sua terra, ao seu torrão, que é a Montada. E eu fico assim, como é que o cara vem de Amontada e faz um sucesso desse no Brasil todo? Eu, do mesmo jeito, eu não vim de Amontada, mas eu vim de Messejana, pessoal. E Messejana, naquela época, há 50 anos atrás, Messejana, o acesso era calçamento de paralelepípedo. Depois veio o acesso com uma mão de asfalto. Depois, 2 mãos de ida e de volta. Isso aí fazia grande diferença. Eu acho que morar em Messejana, dentro do hospital de Messejana, que o papai era diretor do hospital, fez a diferença. Fez a diferença na formação do meu caráter. Minha filha, você não está dentro desse contexto, mas você sabe como eu me refiro a essas coisas. Qualquer coisa você pede licença para me acertar. Esse fato de morar em Messejana fazia com que eu vivesse coisas assim fantásticas de diferença, Valdirzinho. Aqui na cidade, na Aldeota, eu estudava no Colégio Cristos. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, que era muito distante, vinha no carro do papai e convivia no Colégio Cristo com pessoas maravilhosas. Eu convivia com Antônio Nelson, que não no Cristo, mas em outros locais de Fortaleza, convivia com Aníbal Barroso, convivia com Eduardo Fiuza, convivia com os ricos, as pessoas ricas. E lá em Messejana, eu convivia com as pessoas pobres. Eu disse para o Netinho, eu vou repetir isso, né? E era o paradoxo, eu conviver com pessoas pobres e pessoas ricas. Eu acho que essa coisa me formou o caráter da simplicidade, da humildade, da tranquilidade, da convivência. Isso aí me fez gente diferente. Eu aprendi a não julgar as pessoas pelas aparências, mas pelas importâncias que elas tinham dentro do meu coração. Tanto é que da mesma forma que eu estou citando 3 grandes amigos da infância, eu poderia citar o Fransquim, o Dedé e o Prefite, que eram 3 amigos meus que jogavam bola debaixo da mangueira. Isso aí fez a grande diferença. Como fez a diferença? Uma coisa assim importante. Como eu tinha o espírito empreendedor e eu queria vencer, eu tinha muito medo de ficar pobre, como meus amigos lá de Messejana, que moravam em casa de taipa. Morava em casa de taipa com um telhado de palha. Eu tinha medo de ficar pobre se eu não estudasse. E se eu não pensasse em negócio, o que é que eu vou ser? Como é que eu vou fazer para viver na Aldeota da Silva Paulé, que era a última rua que nós tínhamos em Fortaleza? Eu tinha que vencer muita coisa. E foi desde essa época que eu, pequeno ainda, que eu me preocupava em ser alguma coisa. E a mamãe tinha na esquina, eu estou dizendo isso para a gente poder ver como as coisas são simples na criação da gente. Não existia supermercado, Honório, naquela época. Não existia supermercado, mas tinha as mercearias da esquina. E na esquina lá de casa, tinha uma mercearia chamada o Chico Sá. E a mamãe comprava tudo no Chico Sá. Quando chegava na quinzena, no final do mês, eu não lembro, a mamãe mandava pagar o Chico Sá. E quando eu mandava pagar o Chico Sá, a mamãe reclamava: vocês estão comprando muito, não sei o quê. Meu Deus do céu, a Gillette, me lembro como se fosse hoje. A mamãe, a Gillette está ficando insuportável, eu não posso mais comprar essa Gillette do Carlos Alberto, que era o meu pai. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com o passar do tempo? Será se eu vou ganhar dinheiro para comprar uma Gillette? Eu tenho que trabalhar muito. E aí comecei a minha via sacra,
pelo mundo, tendo esses paradoxos bem acentuados. A vida digna do papai, de médico, honrado, um homem de testa, era expoente, foi presidente da Academia Cearense de Medicina, do Centro Médico, diretor do hospital por 40 anos, e eu começando a vida, uma vida diferente. Eu não tinha herança para poder seguir. Eu tinha que começar do nada. E foi nesse encanto das coisas que eu comecei a querer trabalhar. Até que um dia eu fui trabalhar na SEMEC do meu amigo Roberto Macedo. Foi o meu primeiro trabalho. E eu era chefe gerente do setor de tempos em movimento, subordinado ao meu amigo Bartolomeu Roberto. Bartolomeu, que era o gerente do departamento de produção. Eu trabalhava numa mesa, o Eduardo Fiuza trabalhava noutra, e eu era responsável pelo tempos em movimento, eu que controlava os apontadores das tarefas, das máquinas, para a gente saber se a nossa produtividade estava dando bem. E foi lá que eu aprendi a demitir e a admitir. Admitir nem tanto, mas demitir, o Bartolomeu mandou demitir. Primeiro, suspender funcionário e depois demitir. Coisa que eu até hoje tenho muita dificuldade de fazer. Mas foi lá nessa primeira experiência que eu fiz como funcionário, não ainda um executivo, mas um estagiário, que eu cheguei à conclusão que eu também não podia ficar no J. Macedo. Eu não podia ficar no J. Macedo porque dentro de mim o meu negócio era produzir para mim. E tentei aí criar um pequeno negócio de camarão. Eu ia a Mossoró, comprava camarão, vendia aqui em Fortaleza esses camarões nos restaurantes. Quando chegava nessas horas, eu encontrava com meus amigos bebendo dia de sábado, dia de sexta-feira, e a turma passava, trabalha, neguinho, trabalha, neguinho. E eu fazendo aquilo com muita tranquilidade, eu vou trabalhar, mas vou um dia chegar lá. Depois tive um táxi. Eu pedi a mamãe e o papai para me darem, comprei um táxi vermelho, 1964, um táxi bonito, com um taxímetro em cima, alinhado, comprei esse carro por 8.000 moedas na época. E essas 8.000 moedas, o papai me deu 4.000 moedas e eu paguei o restante em 10 letras de 400 moedas. E paguei. Paguei, quando eu comprei esse carro, eu já veio com motorista e tudo, veio com um motorista chamado Freitas. Eu acho que o Freitas é patícipe. Não, porque o Freitas tinha um problema na perna, e esse Freitas não tem, esse aqui é só gênio, é craque, é outra coisa, né? E o Freitas veio, então o Freitas me ajudou a pagar o carro. Quando eu estava pagando, acabando de pagar o carro, eu disse, eu vou comprar outro carro. E comprei, com uma semana eu tinha 2 táxis. Então eu disse, eu vou ser o rei do táxi. Aqui no Ceará, em Fortaleza, meu amigo, quem vai mandar agora em táxi sou eu. E comecei aquele primeiro momento empresarial, depois de ter... Empresarial porque estava iniciando um negócio pequenininho, mas eu já andava... Zé Augusto Parente também fazia parte daquela história. Zezinho, boa noite para você. Obrigado por você estar aí. Mas naquela época eu já andava pelo Etênio do Banco Nordeste. Eu queria descobrir oportunidades industriais. O meu negócio era indústria. Ia no Etênio, eu pensava em caneta, tudo que era descartável passava na minha cabeça. Naquela época, passava na minha cabeça, era caneta esferográfica, era palito de fósforo, tudo isso aí passava, desfilava. Até que um dia, aí começou a minha vida efetivamente empresarial. Eu tinha um tio chamado Francisco de Assis Corrêa, não sei se alguém lembra, se a dona Edi lembra, que era o marido da tia Regina Elza. E o tio Chico tinha montado em 1961 uma pequeníssima fábrica de defensivos agrícolas em Messejana, na BR-116, em frente ao convento dos frades. Quando foi em 1968, esse meu tio faleceu. E ficou a minha tia com uma fábrica pequena, junto com um sócio que tinha 20% e ela 80%. E o papai, ela disse, Carlos Alberto, você tem que ficar comigo porque eu não tenho como tocar essa fábrica. E a fábrica tinha muita dificuldade, era pequenininha, tinha muita multa de ICMS. Quem que gosta de ICMS aqui? Naquela época eu já peguei a fábrica com essa dificuldade. E o papai, então, sem poder largar a medicina, o papai disse, tá bom, eu vou ficar com 40%, aí o papai ficou com 40%, a minha tia com 40% e o Leonardo, que era o sócio dela, com 20%.
E eu comecei, então, em 1969. Foi aí a fábrica que foi montada em 61, em 68 meu tio morreu, em 69 eu entrei. Então, começou aí, efetivamente. E foi nessa fábrica que eu tinha uma aptidão muito grande, que era aptidão com custo, Fernando Cirino. Eu adorava a minha cadeira de custo na faculdade, eu fazia o 3º ano da escola. E o papai disse, meu filho, tá aí, você que gosta tanto, fala tanto em negócio, eu vou lhe dar essa oportunidade para você ficar aqui tomando conta e me representando dentro da Agripec. E eu fui. Quando foi em 1970, essa cadeira de custos me fascinava. Quando eu entrei, eu não conseguia localizar custos, não tinha planilha de custo, não tinha os custos diretos, não tinha os custos fixos, os custos indiretos, nada. E eu comecei a planilhar, conhecer, formar preço, verificar mercado, andar pelo Ceará. Quando foi em 1970, eu disse, vou fazer aqui, dar uma atacada. Peguei meus 2 táxis, vendi e comprei a parte do Leonardo, 20%. Aí agora eu sou industrial. Papai ficou com 40, minha tia com 40 e eu com 20. E aí, pessoal, começou a minha via sacra. Eu queria um pouquinho de água. Começou a minha via sacra pelos meus pensamentos. Eu tinha certeza absoluta que aquela fábrica de formicida, ela não tinha condição de sobreviver no Ceará. Era muito pequena e o Ceará era um estado de agricultura e de subsistência. Era de escambo. As pessoas produziam um pouquinho de feijão, um pouquinho de milho, um pouquinho de algodão para trocar no final de semana, trocar no óleo diesel, trocar pelo pneu, trocar por outro mantimento que o cara não produzia. Eu disse, eu não posso ficar aqui no Ceará. Eu vou sucumbir. E foi aí que começou a minha luta, que eu em 5 minutos vou contar, mas aconteceram em 40 anos. Eu comecei a viajar sozinho no Fusquinha, junto com um vendedor, correndo o estado do Ceará. E depois eu cheguei à conclusão que eu tinha que ampliar. Fui para o Piauí e para o Rio Grande do Norte. E comecei a fazer essas 2 cidades, esses 2 estados, 3 estados com o Ceará. E assim fui avançando pelo Nordeste até que cheguei na margem do Rio São Francisco, Zé Augusto, lá para poder começar a conhecer o mercado, que nós não tínhamos ainda inseticida. Nós tínhamos apenas um imunizante de grãos cereais e um formicida. E aí foi me despertado para poder desenvolver produtos defensivos agrícolas mesmo, para usar nessas agriculturas mais racionais. E foi lá, me estabeleci no Nordeste, com muitíssima dificuldade. É bom dizer logo agora que eu sempre vivi a exaustão do caixa. Eu não sabia o que é caixa. Eu não soube o que é caixa a minha vida toda. Eu só vim saber o que era caixa agora em 2007. Mas a minha vida toda foi ganhando dinheiro e aplicando no próprio negócio. Comprava um carro para ampliar o mercado. Admitia um gerente para poder dar sustentação ao mercado. E as coisas foram andando. Até que eu disse, eu tenho que continuar nesse ritmo e fui tentando enfrentar o Brasil. Eu tinha uma coragem incrível. Eu tinha certeza absoluta que enquanto eu tivesse músculo, ninguém vencia de mim. Eu não precisava nem ter muito tutano. Eu gostava de ter coragem, acordar cedo de madrugada e sair para o mercado, sair para o campo, que eu tinha certeza que o meu concorrente não faria igual a mim, que eu acho que não fez mesmo. Não é, Deda? Você já me pegou no meio da caminhada, né, meu filho? Muito bem. Então foi essa a minha determinação para ser empresário, para ser industrial, para ganhar o Brasil, que agora eu não tinha mais o desejo de ser industrial, já era. O meu problema agora é de sobrevivência. E para eu sobreviver, eu teria que ser nacional. Não tinha outro jeito. Ou eu seria nacional, ou eu sucumbiria. A agricultura estava começando a crescer muito, a soja tem uma importância fantástica dentro da agricultura brasileira. O cerrado ainda não funcionava, o cerrado, as terras eram extremamente ácidas, tinha um problema que não produzia, até que a Embrapa desenvolveu tecnologias novas, fez correções de solo, e está aí que nós estamos assistindo um grande celeiro de produção de soja, principalmente. E foi aí que eu fui nesse vácuo. Continuei nessa luta e criei, na oportunidade,
um pequeno departamento de desenvolvimento de produto, que o DEDA ainda não fazia parte. A gente desenvolvia produto mais ou menos na discussão, na universidade, um pouco de experiência, um pouco da cópia, nos princípios ativos que estavam correndo pelo mundo, tentava atrair, e a coisa então nós fomos criando robustez na nossa linha de produto, até chegarmos com o departamento de desenvolvimento efetivo, estruturado, que o DEDA começou a trabalhar lá, DEDA com quantos anos? Com 25 anos o DEDA estava titularizando esse departamento. E aí, nós começamos a criar um peso. Tiveram alguns fatos importantes nesse vai e vem. Eu cheguei em São Paulo. Certo de que eu tinha estabelecido o meu espaço. Cheguei em São Paulo graças a uma determinação do Ministério da Agricultura que teria proibido o uso do Aldrin, que era um produto clorado, para o controle de formiga. Quando aconteceu isso, aconteceu um colapso no Brasil. Ninguém tinha formicida. E o meu produto chamava-se Formicidol, ele tinha dentro da sua licença, do seu registro, ele era expandido para o controle de cupim. Automaticamente o meu produto não foi banido. Como ele não foi banido, as pessoas compravam para usar no controle de formiga. E assim foi, o nosso produto passou a ser o produto mais conhecido do mercado brasileiro. A Shell passou a formular para mim em Paulinha. O volume era tão grande que a Shell formulava para nós, e aí a Agripec passou a ser conhecida, que era uma grande dificuldade, era você se fazer conhecido no mercado nacional, principalmente você sendo do Ceará. Ser do Ceará não era uma coisa muito honrada. Você, não, é do Ceará? Não sei se presta, não sei se é bom. E para isso nós desenvolvemos, depois que a gente já estava ficando grande, já em 1998, 99, nós desenvolvemos, já tínhamos uma linha de produto mais ou menos expressivo, já estávamos faturando bem, e nós desenvolvemos um programa de visita à nossa fábrica, visita à Agripec. E eu dei uma tacada assim especial. Eu chamava um cliente de Goiás, um cliente do Paraná, um cliente do Rio Grande do Sul. Eles não se conheciam. E eu trazia para Fortaleza numa quinta-feira à noite, sexta-feira nós íamos para a fábrica, aí eles iam ver como é que o Beto fazia os defensivos agrícolas. Quando era no sábado, sexta à noite, iam para minha casa, não era Deda, iam para minha casa, faríamos aquele social muito bom, sábado, praia, domingo, despejava esse pessoal de volta. Aí, Deusimar, o que aconteceu? Aconteceu que eu formei uma grande teia nacional. Todo mundo só falava no Beto da Agripec e na Agripec do Beto. E vamos ajudar aquele menino. Foi assim uma coisa fantástica, e eu devo muito à minha mulher nesse programa, porque porque não resta dúvida que se você não tiver o apoio, o entendimento da esposa para fazer essas coisas, que você pode misturar o profissional com o doméstico, para que as pessoas possam conhecer o seu caráter como cidadão, como família, como pessoa, as coisas não vão para frente. Simplesmente o homem desejar ganhar dinheiro, o dinheiro não é tudo, tem outros valores que estão dentro desse contexto. E lá na frente eu digo que o dinheiro não é tudo. O bom é a gente ter o sonho para trabalhar, o sonho para realizar algumas coisas. E assim foi, eu vou só falar assim rapidamente. Minha filha, eu estou indo bem? Se eu não tivesse dito para eu modificar. E dentro dessa trajetória, tem ali escrito, dificuldades são trampolins. Na época do Sarney, nós estávamos com a inflação galopante. Quem lembra do Sarney aqui? Só lembra aqui os mais velhos de cabelo branco, né? Cabelo branco. O André Montenegro não lembra dessa época, porque ele era muito novo. Mas nessa época nós tínhamos uma inflação de 84%, 86%, Deusimar, por mês. Era um negócio impressionante. Eu fazia tabela de preço dentro do avião que me levava para São Paulo. Eu não tinha tempo. Quando eu chegasse em São Paulo, eu já tinha que largar uma tabela, porque as coisas já tinham mudado. Eu fazia tabela de preço quase todo dia, naquela maquinazinha de calcular. Eu sentava no avião, abria a mesinha, né? Avião caro, a passagem naquela época era muito cara. Abria a mesinha, eu ia trabalhando até São Paulo, eu
despachava por Telex, que eu era um craque no Telex, me sentia o próprio. E assim, eu veio a época do Sarney, que congelou esses preços e teve um problema sério. Também sério, mas que foi um grande detonador de outras oportunidades. A Bayer congelou um produto chamado paratium metílico, que era um princípio ativo importantíssimo para mim. Era o princípio ativo mais importante da fábrica, que eu usava num produto chamado Fole Super para controle de pragas do algodão. Lembra, minha filha? E a Bayer, que era muito minha amiga, no dia do congelamento, ela me mandou uma correspondência dizendo que o preço do paratium era tal. Eu disse, me quebrou de um bando aqui, não vou poder sair. E fui fazer os cálculos, Netinho, só dava 3% de margem bruta. Eu disse, estou liquidado. E aquele negócio me serviu como um grande instrumento de forças. Eu não posso acabar, eu não posso sucumbir. E saí fazendo uma via sacra pelo Brasil, atrás de solução, conversando com as pessoas, até que disseram, Beto, só tem uma solução para você. Você tem que importar produto. Eu disse, como é que eu vou importar? Se a Cassex era no Rio de Janeiro, não tinha nem Cassex aqui no Ceará, se a Cassex não vai me dar nenhuma autorização, porque ela só autoriza quando a fábrica instalada no país não tinha capacidade para poder suprir a necessidade e a demanda interna. E eu fui bater no Rio de Janeiro. Quando cheguei no Rio de Janeiro, encontrei um cidadão chamado Walter Silva. Nunca mais eu me esqueço. Cadê a Rocaia? Você sabe disso, né, minha filha? Nunca mais. Eu tinha uma executiva que era antecedente da Rocaia, que essa menina tinha uma verdadeira característica, ela era um perdigueiro. Eu disse, localiza esse cara que eu quero conversar com ele. Mas deixa eu voltar para ele. E eu cheguei, encontrei esse Walter Silva na Cassex e expliquei para ele, olha, Walter Silva, eu quero agradecer você ter me recebido, eu estou com esse problema gigantesco, a minha fábrica vai fechar porque a Bayer não vai me fornecer mais produto. Eles, como não vai? Ele, não, está aqui o preço que ela aplicava comigo até semana passada e agora o preço dela é outro, eu estou liquidado. E o Walter Silva, parece que a minha idade, né, aquela disposição, vontade de vencer, eu acho que ele gostou de mim e disse, me dá 48 horas. E aí ele fez um encontro com a Bayer e com a Ródia, e aí checou que efetivamente eles não tinham produção, não era só subida de preço, ele não tinha produção suficiente. E virou para mim, me chamou, eu fui. Nesse dia eu fiz 3 viagens do Rio São Paulo. Viu, Sampaio? Presta atenção, tem que trabalhar. 3 vezes. Eu fui de manhã para São Paulo para o Rio e Rio para o Rio para São Paulo. Quando eu cheguei na Bayer, a Bayer desconfiou e disse, olha, se você estiver levando informação para o Banco do Brasil, que eu estou com preço elevado e que você precisa importar, eu vou dizer que é mentira sua, desse jeito, cara, o diretor, que é mentira sua, que nós temos produto. O problema, não ia discutir com ele, nem entrar no mérito. O Walter Silva chegou para mim, Beto, depois de 30 dias de negociação, 60, Beto, eu vou lhe dar 120, uma autorização para você importar 120 toneladas de produto. Eu disse, rapaz, uma coisa maravilhosa, eu não consumia nem 120 toneladas por ano, era uma coisa para matéria-prima para eu ter por 2 anos. E aquele negócio desse produto, eu tive muito medo que a Bayer caçasse essa autorização. Foi o que eu fiz. Eu fui atrás de um exportador, e eu comprei os 120 toneladas e mandei embarcar toda essa mercadoria para o Porto de Santos, que não tinha Fortaleza. Fortaleza existia, mas não tinha fluxo de navio. Desembarquei em Santos, trouxe os 10 caminhões de 12 toneladas, naquela época não tinha carreta, 12 toneladas, vieram para Fortaleza. Quando, de repente, apareceu na estatística do Porto de Santos o desembarque de uma tonelagem tão grande. A Bayer ficou desesperada, pegou o avião, veio bater em Fortaleza, pediu para conhecer a fábrica. Eu disse, não, pois não, vamos conhecer. Só que eu passava na fábrica, eu passava pelo lado de fora só para elas verem os tambores, os estoques. Aí ela ficou desesperada. E foi aí, pessoal, que eu dei um grande salto, porque eu aprendi a importar. Eu cheguei à conclusão que o mercado internacional poderia me dar melhor condição de preço e melhor condição de prazo e garantia de qualidade. Você tem no mercado internacional matéria-prima de toda ordem. Boa, mais ou menos, espetacular, ruim, depende do preço que você está disposto a pagar. E essa aí foi uma experiência que me projetou com um detalhe.
O prazo que eu consegui no mercado internacional, que era 180 dias, depois foi para 240, me permitia concorrer com as multinacionais no Sul, no financiamento à produção. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. Nós vendíamos na época, e hoje, até hoje, em outubro, novembro, para receber em abril, na época da colheita. Então eu precisava ter prazo, eu precisava ter lastro, de prazo na minha compra, para poder competir com as multinacionais. E aí foi onde eu consegui entrar no mercado, comecei a consolidar minha posição. Depois desse momento, teve um outro fato importante, que veio a época do Collor de Mello. Collor de Mello foi o congelamento de preço. Mas ele disse uma coisa muito importante, que foi o negócio das sucatas dos carros. Como foi que ele disse, Deusimar? As carroças. Ele disse que os carros eram carroça. Quando ele disse que os carros eram carroça, ele simplesmente estava escancarando o mercado internacional para todos nós, formuladores, empresários do Brasil. Comprem de qualquer canto do mundo. E saiu aí eu e o Deda atrás de principativo. Nós fomos à China várias vezes, nós fomos à Índia, nós fomos à Europa, e na Europa nós tínhamos um grande ponto, que era Hamburgo. Em Hamburgo nós tínhamos uma empresa chamada DVA, que era o nosso grande broker, e ela usava um instrumento de financiamento, Juliana, que aí levaram aí para o Centro Internacional de Negócios, instrumento que era seguro de crédito, e a Hermes. E a Hermes nos garantia todo o prazo dos principativos, das compras que eu precisava fazer. E aí eu comecei a comprar no mercado internacional, fui crescendo, criando corpo, e disse, bom, agora eu tenho que me adaptar ao cenário. O que é que eu tinha que fazer? Eu estava muito distante o Ceará dos centros consumidores. E eu precisava habilitar, o Deda já estava nesse momento, já com todo vapor no departamento de desenvolvimento, falava inglês, eu entrava no gabinete do Deda, ele falando inglês, eu achava aquele negócio lindo, maravilhoso. Ele disse, rapaz, esse é o cara, esse é o filho mesmo que eu precisava. Esse cara vai ser um monstro, né? Mas depois desistiu do produto agrícola e foi ser construtor. Mas me ajudou muito nessa via sacra no exterior, né, Deda? Para cima e para baixo. Foi um momento muito, muito especial. Mas a distância do Ceará dos centros consumidores era uma trava. Aí eu resolvi criar um centro de distribuição em São Paulo, foi o primeiro grande tacada que eu dei. Depois eu criei um centro de distribuição em Londrina, depois um centro de distribuição no Rio Grande do Sul, um centro de distribuição em Cuiabá e um centro de distribuição em Fortaleza, que já era Fortaleza, não tinha mais nenhuma dificuldade. E criamos também, na época, um sistema online de emissão de nota fiscal. Não sei se o Deda está lembrado, Zé Augusto, está lembrado disso? A gente emitia nota fiscal, era um salto tecnológico no RD impressionante. A gente apertava um botão aqui, saía nota fiscal lá no Rio Grande do Sul, coisa que não existia. Hoje a gente não tem mais problema, mas na época tinha. Então nós fazíamos estoque nesses centros de distribuição e conseguimos alcançar então os grandes consumidores do Brasil, e a nossa marca começou a ficar graças ao relacionamento que eu mantinha. Eu mantinha um relacionamento muito próximo com esses nossos clientes. A nossa estrutura de pessoas eram pessoas maravilhosas. Eu atribuo o sucesso da Agripec e atribuo o sucesso da minha vida às pessoas que trabalharam comigo, que se doaram, o seu talento, a sua importância. Eu conversava demais com eles, eu aprendia demais, eu delegava, mas estava em cima. Eu nunca deixei de estar em cima das minhas operações, nunca. Nem hoje. Amanhã, 7h30 da manhã, eu estou em reunião já marcada. Então tem que ser assim, nem que você tenha uma coisa bem aberta, mas você tem que estar presente, né? E é isso aí. E teve um fato importante também para o meu crescimento. Eu estava um dia no casamento da filha do Valdir Diogo. Tu não lembra disso não, Valdirzinho, porque não dá para lembrar, que tem muitos anos. E eu cheguei num casamento lindo, maravilhoso, flores, todo mundo bem vestido, música tocando, e eu sem querer beber. Tinha saído uma proibição do Banco Central ou de outro organismo que eu não lembro, importação no Brasil só poderia ser feito com 300 dias de prazo. E eu disse, pronto, outra tacada em cima de mim. Quem é que vai me dar 300 dias de prazo? E assim eu fui também à caça.
Chegamos a Hermes, que é a tal seguradora de crédito. Ela restringiu as vendas para o Brasil e disse, excetuando para o setor agropecuário. Esse meu amigo, aí eu dei de braçada. Aí era comprando, vendendo e recebendo, até que chegou o momento mais difícil, que foi o momento do Fernando Henrique Cardoso, que foi um momento super severo, onde eu praticamente sucumbi. Eu não gosto de dizer que eu sucumbi, porque eu não sucumbi, mas quase sucumbi. Fui à lona, caí, porque com o advento do Plano Real, houve uma valorização muito grande do nosso real, que custava 2,20, veio para 0,85, e houve aí uma desgraça para o setor agrícolo, que eles não tinham interesse de colher, porque se colhesse não pagava a conta. Então ele não tinha por que exportar. E eu cheguei a ter 80% de inadimplência na minha carteira, e já de uma empresa que estava ficando grande. E com isso aí eu tive que ter um rojão duro com o sistema bancário, que eu devia 7 bancos, e consegui renegociar na marra 5 bancos. Fiquei 2 bancos fora, foi com o BIC e o Banco Nordeste, os outros foi tudo para a munheca. Isso aí me deu um fôlego gigantesco. Foi aí que eu tive um grande resgate como cidadão, foi nesse meu grande aperreio, porque o resto não era um problema de gestão, era um problema de ousadia. Eu trabalhava na tensão máxima da minha capacidade. Nesse momento, não. Isso aí me pegou uma questão circunstancial, de mercado, e aconteceu um fato interessante. Quando eu alonguei essas contas com os bancos, eu nunca mais entrei no sistema bancário nacional. Meu Deus, merece até uma salva de palmas, pessoal, porque pode bater. Eu me lembro que em 1900 foi nessa época aí, época do Fernando Henrique. Qual foi o ano, Fernando? 96, né? 95. Esse é um número fantástico que eu tenho que dizer para vocês. Eu cheguei a pagar de juro 23% do meu faturamento. Era uma coisa assim, não tinha como suportar. Você descontava título, 4%, 5% ao mês, era uma loucura. E depois desse dia, eu nunca mais entrei no sistema bancário, comecei a ter um ordenamento no meu crescimento muito importante, passei a ser uma empresa respeitada dentro do mercado nacional, não devia nada a ninguém, não descontava título e comecei a fazer caixa. E aí a coisa parece que correspondeu, eu acabei sendo levado para uma posição de destaque. Tanto é que em 2004 eu fui considerada a melhor empresa de capital nacional entre as empresas pela revista Exame. Aí eu já era um destaque nacional e praticamente estava encerrando a minha carreira como lutador, aquele lutador que vive sob o sacrifício. Mas eu queria só para que o crescimento da Agripec, só para vocês ficarem assim, mais ou menos cientes, que deve basicamente à minha onipresença no mercado. Eu não relaxava. Eu tinha essa capacidade de andar para cima e para baixo, e em 2004 eu comprei um avião. Em 2004 eu comprei um avião a jato. Quando eu pousei em Fortaleza, o Fernando Cirino foi me buscar com o Cláudio Tagino e o Valdir Diogo, quando eu estava lá no Ariston, quando eu pousei no Saiteixo 5. O Fernando Cirino chegou e disse: "Você é louco." Eu disse: "Está certo, deixa comigo que eu sou louco." E eu fiz um propósito. Daqui para frente, nenhum presidente de multinacional vai chegar na casa do meu cliente antes de mim. Então eu saía de Fortaleza, almoçava em Goiás, jantava no Paraná, dormia em São Paulo e passei a fazer, aí que eu ligo, onipresença no mercado. Eu estava em todo canto, todo o tempo, e todo mundo me recepcionando. Primeiro que eu posava com grande glamour, chegava com grande glamour. Os caras já tinham chegado e visitado a nossa fábrica, já conhecia qual era o nosso critério no trato da qualidade, mas já sabiam como é que nós fazíamos. Então a coisa funcionou e nos deixou numa situação espetacular. Depois vem aí o que eu botei, a oportunidade, a venda da empresa. A venda da empresa aconteceu, da Agripec, aconteceu esse namoro em 2004 para 2005, Deda. E ela aconteceu quase de forma surpreendente. Não foi, Deda?
Eu estava um dia, o Deda tinha feito um trabalho de valuation com o Felipe Andrade, e tinha ficado aquele trabalho ali com uma coisa que não tinha, nós não queríamos vender a empresa. A empresa estava rica, a empresa estava muito sólida nos seus princípios, nos seus fundamentos, no seu caixa, na sua venda, nos seus processos. Tudo a Agripec era exemplar. E quando um dia eu estava no escritório de São Paulo, quando eu tinha uma pessoa na antessala, acho que o Deda não estava comigo nesse dia, e tinha uma pessoa chamada Doug, era o presidente da Nufarm. Eu não falava inglês, mas estava esperando. O Carlos Rezende, que era o meu diretor comercial, aliás, uma figura brilhante, que me ajudou também da idade do Deda, desde o começo, desde jovem. Estava lá o Doug, entrou e ele falou para mim, olha, eu tenho vontade de entrar no mercado brasileiro e eu tenho pressa. Tenho pressa e vi o seu balanço, o meu balanço, como era sociedade anônima, Deusimar, eu publicava. Quando começou a dar lucro, lógico, para prejuízo você não publica. Eu comecei a publicar em São Paulo. Publicava em São Paulo porque eu queria que o meu cliente visse a robustez do nosso negócio. E eles encantaram-se com os nossos números e diziam, eu quero entrar pelo prestígio que a Agripec tem no mercado. Eu não quero demorar tanto a passar nesse protocolo, nessa burocracia do Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu não quero passar, eu quero comprar o acervo de produto. E aí nós fomos para a grande disputa dos números, né? Como a gente tinha que fazer. E acabamos vendendo 49,9% da nossa empresa, esse grupo Nufarm, um grupo fantástico, maravilhoso, empreendedor. Já tinha base em todo o planeta, faltava uma base consistente. Na América do Sul tinha uma, parece na Venezuela dela. Venezuela. Na Argentina ainda não. Era na Venezuela. Tinha num país aqui pertinho do Brasil, na América do Sul, comprou o Brasil, a Agripec, então ele ficou numa posição já privilegiada. E me deu a prerrogativa de ser o detentor de todo o plano de negócio. Eu não dividia a gestão. Toda a parte de admissão de pessoal, com contratação de gente, de executivos, a contratação, a prospecção de fornecedores, planos de negócio do mercado, lançamento de produto, tudo era entregue para mim, excetuando a minha possibilidade de investir, de imobilizar, que eu estava submetido a um conselho da Nufarm, com um limite, parece, de 15 milhões de reais, um negócio desse, e 15 milhões, nada. E aquele negócio me deu assim, uma certa contrariedade, porque eu tinha um sonho, que era construir uma fábrica para a produção de um produto, de um princípio ativo chamado glifosato. Esse glifosato eu tinha, já no Brasil, eu tinha um volume de 24 milhões de litros. Era uma coisa assim impressionante. Nós éramos talvez o segundo ou terceiro maior produtor e vendedor de glifosato no Brasil depois da Monsanto. E aí eles diziam, preciso de comprar o teu acervo, vendi para eles, fiquei detentor de tudo, mas não podia investir na fábrica, é isso aí. Eu não podia investir nessa unidade nova de princípio ativo, isso me desestimulou um pouco. Quando foi no final de 2006 para 2007, ele perguntou se eu topava conversar sobre os 51, no caso 50.1. Eu disse que sim. E aí sentamos, eu e o Deda fomos para São Paulo, já não tinha grande segredo, porque nós conhecíamos todos os alinhamentos de preço em relação ao patrimônio líquido, em relação ao faturamento, em relação ao lucro, nós tínhamos todos múltiplos. Estava ali na mesa, foi fácil, eu acho que em 2 dias nós fechamos o negócio. E aí acabou o ciclo Agripec. E esse ciclo de venda da Agripec, lembro bem que eu fiquei acabrunhado, eu fiquei, pessoal, com o bolso cheio do dinheiro, era muito dinheiro, eram muitos milhões de dólares. E eu fui dormir satisfeito, entusiasmado, dentro de um apartamento, no outro, fui conversar depois do fechamento do negócio com meus diretores no escritório, conversei com eles, tudo que tinha acontecido, disse que eu tinha tido uma promessa da diretoria da Nufarm, que tudo aquilo que eu tinha desenhado com eles, sobre participação nos rendimentos, nos lucros, estava tudo preservado. À noite, eu acho que eu saí com ela para algum canto, e ficamos conversando, e de manhãzinha, aí eu acordei no Hotel Hyatt. Eu abri a janela, estava na minha frente aquela ponte estaiada, linda, maravilhosa.
Quando eu abri, eu disse, meu Deus do céu, Dona Edi, agora vem a senhora. Eu disse, eu agora me acabei. Eu não sou mais ninguém. Eu não sou mais o Beto da Agripec, nem a Agripec do Beto. Aí liguei para Ana Maria e eu chorava no telefone. Disse, minha filha, o que será de mim? Ela disse, mas meu filho, não se preocupe, você vai continuar trabalhando. Eu disse, mas minha filha, acabou a minha história. Eu tinha certeza absoluta que minha história tinha sucumbido. E é por isso que eu digo que eu lembro da senhora e do Pio. Porque vocês me deram, sob os auspícios do CDL, a comenda Clóvis Rolim, que eu tenho certeza que a diretoria aprovou por conta da indicação que vocês devem ter feito. E eu disse no meu discurso, tinha acabado o ciclo do Beto da Agripec do Beto, está entendendo? E eu fiquei para desenhar assim o meu novo momento como empresário. Eu não podia parar, não tinha condição de parar. Quando eu vendi a primeira parte, eu comprei logo ali um andar na Torre Santos Dumont, comecei a fazer uma coisa ou outra, comprar um terreno, e chegou meu amigo Pio Rodrigues Rolim e disse, Beto, vamos fazer umas permutas? Deus, vamos fazer umas permutas. E eu comprava uns terrenos e ele me pagava um apartamento. Eu acho que ele era mais sabido que eu. Ele ficava com o negócio e eu ficava com o terreno. Ó, e depois ficava nos apartamentos. Eu era de lascar o cano. Mas isso aí começou a me estimular. Eu via o Pio trabalhando nessa coisa da construção civil e via o quanto ele impunha um rigor, uma seriedade grande. Eu disse, rapaz, está aqui uma coisa que eu posso fazer também. Eu estava extremamente capitalizado, então eu fiz a BSPA Finanças, que passou a ser a gestora da liquidez, que até hoje ela continua tocando com muito cuidado essa área de tesouraria. Depois veio a construção e a incorporação, que são os dois negócios que eu faço até hoje e vou continuar fazendo, se Deus quiser. E encerro aqui dizendo para vocês que esse momento empresarial, eu agora estou começando a fazer um pouco o que esses gigantes já fizeram, esses aqui, que foi presidir uma associação de classe, uma entidade de classe. E participei da ENDA, que é uma Associação Nacional das Empresas Defensivas, da Bifina, que é da Química Fina, do SIC, Centro Industrial do Ceará, do Sindiquímica, que eu tive a honra, é o meu sindicato do peito predileto, e agora, como presidente da FIEC, eu faço esse trabalho com muito orgulho, com muita tranquilidade, na certeza que eu poderei ceder um pouco da minha experiência como empresário, como gente, e agradeço a todos vocês. Essa é a minha história, estou aqui aberto para qualquer indagação de vocês. Obrigado. Em seguida, convidou ao palco o jornalista Nazareno Albuquerque. O diretor-geral da Faculdade CDL, Honório Pinheiro. E a presidente da CDL Jovem de Fortaleza, Jamila Araújo. Obrigado. Jamila, obrigado. Boa noite a todos. Presidente, você fez um relato quase completo da sua vida, uma abertura muito interessante para todos. Como você sabe, o projeto Diálogos Empresariais é um projeto acadêmico da Faculdade CDL. Nós temos ali vários universitários aí da faculdade que fazem parte de cursos de empreendedorismo e gestão, não é? E parece que não tem mais o que perguntar. Mas eu ainda tenho 82 perguntas para lhe fazer, viu, presidente? E tem uma do Edgar aqui. Do Edgar? Tem uma do Edgar. Bom, eu queria dizer que a nossa amizade é muito sólida, muito consistente, muito antiga, e que ela reflete. Você refletiu hoje aquilo que todas as pessoas
sentem e percebem. Nesse ponto não teve muita novidade. De que você é uma pessoa simples, gosta de amigos, gosta da família e é um homem de empreendedorismo. 3 definições que todos sabem sobre você. Não é? E nós não podemos nos furtar, portanto, como primeira pergunta, e não vou fazê-la agora, porque antes nós vamos desenvolver também os nossos diálogos, falando um pouco desse momento em que o país atravessa e você, como líder de classe e que é protagonista do nosso desenvolvimento, não é? Também tem um papel relevante na questão dessa história e desse momento, não é? Temos aí, inclusive, diálogos empresariais, a gente vem acompanhando e parece que a vida passou 10 anos em apenas um ano, de tantas mudanças que a gente viu na política brasileira, na economia, não é? Em apenas pouco mais de um ano, né? Então, hoje nós vamos acompanhando então essa história. Você abre para nós um marco em 2018 dos diálogos empresariais para a condução de um tema que é de extrema relevância para que a gente possa compreender um pouco o momento político, econômico em que nós vivemos, né? Então, a minha primeira pergunta se prende exatamente a gente, né? Você que gosta de gente, e aí, como os debates são na direção acadêmica, a minha pergunta é exatamente isso. Então, você como, por gostar de gente, de que forma você conduz a gestão dos seus recursos humanos? Como é que você seleciona seus executivos? Como é que você os premia? Como é que você os reconhece? Né? Que tipo de amizade você trafega empresarialmente entre eles, né? Do mais simples do mestre de obra ao seu executivo mais próximo? Como é que essa questão de lidar com gente que hoje é um capital importantíssimo para qualquer empresa? Então, esse capital, como é que você conduz? Posso ficar em pé? Posso ficar em pé? Bota som aqui. Pronto, tem som. Deixa eu ficar em pé, que eu fico olhando para você, senão eu vou ficar meio torto. Nazareno, eu acho que esse é o meu ponto forte na vida. Tem som? Tem som. Eu acho que Deus me deu esse dom da identificação das pessoas, esquecendo o lado científico. A minha diretoria, como sempre, ela foi feita. Dificilmente ela foi admitida para diretor naquele momento. Ela foi admitida em outra posição, foi admitida como gerente, depois como executiva master, depois como diretor. E eu acho que eu tenho uma habilidade incrível para a identificação de talento. Eu acho que eu fui o grande headhunter da Agripec e sou o grande headhunter da BSPA. Isso não quer dizer que a gente não esteja conversando com as pessoas de forma constante, na identificação, no olhar, na conversa, troca de ideias. Toda vida que eu escuto, vejo um talento, que eu converso, eu fico com vontade de contratar. E às vezes contrato. E às vezes contrato, deixo stand-by e faço com que ele faça carreira e assuma posições. Então, na minha vida, eu sempre tive uma outra grande sorte de conviver com jovens. A minha diretoria foi sempre jovem, o Deda fez parte dessa diretoria, não como filho, ele fez parte como talento, que ele foi criado dentro do negócio, como outros que vieram para a Agripec e fizeram esse grande trabalho. Então, essa forma de analisar pessoas, eu faço dioturnamente, todo o tempo, toda hora. E quanto à distribuição das amizades com essas pessoas, ela é extremamente pródiga. Talvez não tenha intimidade, que não necessita ter, mas eu tenho um grande respeito pelas pessoas.
E acho que o fato deles serem detentores de um grande conhecimento, eles merecem de mim o meu maior respeito. E assim eu trato as minhas pessoas. E é assim que eles contribuem com o sucesso e a solidificação dos nossos negócios. Eu devo a todos eles. Muito bem. Presidente Honório Pinheiro. Em respeito a ele, eu vou ficar em pé, né? Não. Muito boa noite a todos, os meus cumprimentos aos alunos da escola, os cumprimentos às coordenadoras que estão aqui prestigiando, a Meire e a Marília, e a minha alegria aqui em poder estar participando desse momento. Mais alegre ainda, Beto, porque temos alguma coisa em comum, algumas coisas em comum. Fui funcionário do Grupo Rota Macedo, eu, por um bom tempo. Trabalhei, comprei táxi também, era o táxi amarelo, aquele o Fafá de Belém, eu cheguei a ter 5 táxis aqui. E sou administrador, portanto, estou no caminho, né? Tá. Eu quero lhe parabenizar, sobretudo, pela forma. Eu já lhe conheço há bastante tempo. Quero um pouquinho de água. E eu vendia carro para o Beto, né? Bateria e tal. Os carros têm que ser brancos. Tem que ser branco, cara. Ser branco. Muito bem. E uma das coisas que me chamou a atenção, que você falou aqui, que nós estamos sendo premiados. O programa foi criado, iniciativa do presidente Neto, e nós estamos sendo premiados. E você disse que está sendo homenageado, por aqui está. Mas fique absolutamente convicto de que a homenagem é nossa. Você demonstrou aqui, assim, ser um corajoso. Evidentemente, todo empreendedor é detentor dessa característica de coragem. Isso não significa dizer que você não tenha medo. A coragem e o corajoso não é ausência de medo. E você mostrou também que abriu portas aonde não existia paredes ainda. Isso é outra característica fundamental do empreendedor. E agora, feito essas considerações, eu gostaria que você nos dissesse se você acredita, tá, o seu sucesso empresarial também há um fator sorte. Isso é a pergunta que eu quero lhe fazer. Diante de todas as suas características que você fez, demonstrou competência, trabalhou na frente dos demais, empreendeu, se você acredita também há um fator sorte. Tá bom. Eu não acredito a sorte. De cara eu não acredito, nem vou tão pouco falar na máxima, né? Normalmente as pessoas, quando o Fernando Cirino fez um grande negócio, ele me telefonou no outro dia e disse assim: Beto, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Foi, Fernando. E eu vou lhe repetir, Honório, do mesmo jeito. Se nós não tivéssemos na Agripec, no nível de organização, de estruturação, de conquista, de caixa, de amadurecimento e respeito, o pessoal da Austrália não teria chegado aqui. Então, para chegar e para poder me buscar, exigiu de mim uma vida toda de conquista, de realizações, de amadurecimento, de estruturação. Então, a sorte, ela está batendo na nossa porta todo dia. Eu posso até dizer que saí daqui e não morri. Tive sorte do carro não me pegar. Não é? Tive sorte do carro não me pegar. Então, eu não atribuo a sorte, atribuo ao nosso trabalho. Essa exposição de coisas, de uma empresa fantástica que interessasse a uma empresa multinacional. Então, eu podia até dizer, quanto mais eu trabalhei, mais sorte eu tive. E, se Deus quiser, mais sorte terei daqui para frente. Jamila, boa noite. Gente, boa noite. Eu sou Jamila, estou representando aqui a CDL Jovem.
E eu fico muito feliz de ver que alguns diretores que lhe acompanham nessa trajetória já foram diretores da CDL Jovem. Estou vendo ali, né, o Fábio, né? Tem irmão gêmeo, às vezes eu fico trocando, viu? Mas fico muito feliz que são talentos que já passaram por esta casa, já deram a contribuição e agora estão crescendo juntamente com você. Quero agradecer de antemão tudo que você falou. Se a gente acabasse os diálogos empresariais agora, eu acho que todos nós já não daríamos como honrados e inspirados, porque realmente foi uma apresentação incrível. Cheguei até a ficar sem fôlego de tanta coisa que já foi realizada e muito animada, entusiasmada quando você fala que está apenas começando, né? A minha pergunta, Beto, é com relação... Primeiramente, você falou do seu ritmo de trabalho, né? Sua vida bastante intensa, você é um homem incansável, né? E eu gostaria de saber se você 24 horas está pensando no seu negócio, se você... não vou dizer que vive para isso, porque você já demonstrou que trabalha vários pilares importantes na vida, mas, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que vive, de fato, naquela turbina do negócio. Então, 24 horas pensando no negócio? E, se sim, você já chegou a avançar, devido à ousadia, como já foi construída a sua vida? Já chegou a avançar o sinal em alguma coisa que você já preveu, ou já sentiu que não ia dar certo, e já foi além do que realmente deveria, e achou que... Enfim, são essas duas perguntas que eu gostaria de iniciar minha participação. Obrigado, viu, minha filha? Você é uma pessoa também que eu tenho um respeito muito grande, pelo fato de ter lhe conhecido já há muitos anos aqui, ainda quase criança, e começando esse movimento aí, sua exposição como líder. Obrigado. Eu não vivo assim, eu vivo 24 horas, mas eu não vivo 24 horas de negócio. Eu tenho um tempo para ficar com os meus filhos, eu tenho um tempo admirável dedicação aos meus amigos, que aqui tem uma porção deles. Eu tenho aqui alguns amigos que talvez sejam os meus inspiradores de vida, e que eu falo com eles praticamente todo dia. Então eu preciso me dedicar pelo menos 15 a 20 a meia hora telefonando para todos eles, ou para quase todos eles. Então essa é uma parte do meu dia dedicada aos amigos. Outra parte é dedicada à Ana, outra parte é dedicada aos meus filhos, à preocupação dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 11 anos, ali tem outro filho de 44. Então eu tenho duas figuras aqui nas pontas que eu tenho que me preocupar, olhar, ver, ponderar. E a outra parte, hoje eu dedico 50% do meu tempo à Federação das Indústrias e 50% aos meus negócios. Então eu não tenho aquela necessidade, Jamília, de estar fazendo o negócio, pensando no negócio todo o tempo. O meu negócio está montado harmoniosamente. Os meus negócios são como uma orquestra. Lógico que elas estão sujeitas a desafinar, vez ou outra, quando você se depara com a situação nacional que nós estamos vivendo. Uma situação política, uma situação econômica, uma diminuição no ritmo do desenvolvimento. É natural que a gente sinta. Mas no que diz respeito à organização, está tudo muito bem. Então eu tenho 24 horas extremamente atento. Trabalho de madrugada, se você perguntar, eu vou dizer para você que sim, que eu acordo de madrugada, eu vou responder meus e-mails. Eu não vou dormir sem ver meus e-mails. Eu trabalho à noite até encerrar todos os meus compromissos, durmo umas 5 horas, acordo e vou verificar o que é que chegou de madrugada. E deve ter chegado e chega, porque tem pessoas aqui neuróticas igual a mim, que estão no mesmo ritmo, elas não param. E tem gente aqui que 3 horas da manhã, e quando 5 horas que eu acordo, tem lá a mensagem do cara que está aqui. Está entendendo? Então a minha vida é extremamente intensa, é extremamente gostosa, eu tenho uma vida maravilhosa, mas te revelo que também eu tenho um limite, que às vezes o cansaço impõe, mas não reclamo do cansaço. Eu acho que eu sou um cara mais ou menos energizado, talvez pela minha felicidade. Eu sou muito alegre, sou muito feliz, isso me dá um ânimo muito grande pela vida. Bem. Não sei se eu respondi. Nós temos ouvido ultimamente, em nível nacional, que os destinos do Brasil estaria nas mãos não mais dos políticos, mas dos empresários, das lideranças empresariais, do setor produtivo, aquele setor que trabalha. Mas a gente não pode esquecer, não é,
as máculas que ficaram do setor empresarial, não é? Das empresas empreiteiras, do caso da JBS e tantos outros casos de delação e de envolvimento de empresários se misturando com o governo, se misturando com a área pública, se envolvendo em interesses políticos, interesses partidários, não é? Manipulando interesses nacionais, os interesses do desenvolvimento, não é? E isso deixou também, de uma certa forma, a sociedade surpresa, não é? Porque ela tinha, nos empresários também, uma grande esperança. Então, como é que você vê esse aspecto? Você acha que os empresários continuam tendo um papel efetivo nessa luta de mudança do país, em favor da ética, do desenvolvimento harmônico da economia? Enfim, como é que você vê, como é que você viu esse fato e esses fatos, não é, que não deixaram de surpreender o setor empresarial? Tudo bem. Nazareno, dá uma olhada aqui para esse auditório. Dá uma olhada aqui para essa cunhola que está aqui, que vem acabar aqui, esse cara. Quem é o que não tem aqui comportamento reto? É o empresariado que faz a história do Brasil, meu amigo. Nós somos exatamente essa figura alinhada que o Brasil precisa para se desenvolver. Tanto no aspecto econômico, como no aspecto de fazer repercutir o bom comportamento. As empresas que você citou, a Odebrecht e a JBS, Bom, e por aí vai. Não, botar só essas duas, porque as outras não. E outras tantas, elas fazem parte de um sistema de corrupção. Eu podia dizer para você que eram as holdings da corrupção. Fazia parte do elo. Essas empresas não representam o empresariado. Quando aconteceu o negócio da Odebrecht, Fernando, a turma dizia, pô, tem 100 mil funcionários, vão acabar com essa empresa. Tem que acabar, pô. Tem que acabar com a empresa. O cara cresceu, fez fortuna em detrimento de toda a nação brasileira, roubando, deixando as pessoas nos hospitais sem médico, morrendo nos corredores dos hospitais. As crianças, ontem eu falei lá na Federação das Indústrias, sem ter a oportunidade de ir para a escola. Então esses caras precisam quebrar, precisam sucumbir, mas ele não representa o empresariado. O que representa o empresariado somos nós aqui que estamos fazendo o dia a dia. Esse é o empresário que você quer ter, que o Honório representa, que eu represento. O resto faz parte da corrupção, eles têm que ir embora. Complementando, o que seria ser um líder nesse momento histórico do país? O que seria? Uma coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Todos os momentos desses 2 anos e meio que eu tive a oportunidade de manifestar de forma veemente, que estava sentindo que os valores estavam se esvaindo, eu manifestei. Eu talvez tenha sido a primeira instituição ou a primeira figura que falou em viva voz para Dilma Rousseff o que é que ela estava representando para o povo brasileiro. Ali foi o startar de um novo momento nacional. Foi incrivelmente forte. Então a minha manifestação foi feita de forma oportuna, não por detrás, na frente, na lata. E assim, aquela carta repercutiu no Brasil. E nós nunca deixamos de manifestar nos nossos discursos, até o momento certo, as nossas indignações com muita coisa que estava acontecendo no Brasil. Grande líder Honório Pinheiro. Estimado Beto Studd, você disse aqui que acredita, e eu também acredito, que a felicidade energiza. Assim como você também falou que a regulação dos órgãos no Brasil, que são altamente reguladores, tira o apetite, né? Você estava num determinado momento, quando foi informado que o Banco Central tinha tomado uma medida, você, num casamento, você ficou sem um apetite. Então, são 2 extremos.
Nós também sabemos de que o empreendedor, ele sempre busca, num determinado estágio de vida, e que você, com certeza, vive muito bem, algo que não está dentro da sua empresa, mas ele quer se apropriar disso. Algo que não é dele ainda. Ele busca para fora. Você tem essa característica. Talvez você, estando na liderança de classe, agora, você esteja buscando isso aí. Você está buscando se apropriar de algo que ainda não é seu, mas que você precisa. Isso é um sentimento interior, isso é provado academicamente, enfim. E, logicamente, essa energia é sempre canalizada para construir melhores momentos, porque quanto melhor você estiver, melhor ou mais você poderá oportunizar aos outros. É uma coisa muito clara. Portanto, a pergunta é instigante. Você acha que só na liderança de classe é o bastante para você? Ou você não se distanciaria, tá? Se seus amigos, a quem você dedica tanto tempo, e são uns mais presentes, outros mais ausentes, você se disporia diante desta sua convicção de energia por felicidade, de perda de apetite por alta regulação do que nós iríamos. Essa questão do Brasil é um negócio constrangedor demais. Eu assisti a sua fala, sempre lhe acompanho. Você se disporia a assumir um posicionamento político para ajudar a esse Estado, que é um Estado que nós sabemos que lá fora é complicado dizer que é cearense? Lá fora, como Deus mais sabe, preside uma entidade nacional. O Ciro, nos seus rompantes, diz que para você chegar lá tem que passar da Bahia e valer dobrado. E aí eu vejo em você um talento para além dessa liderança de classe. Me responda assim, na lata, tipo Beto Studat. Se eu responder... Está pensando muito para dar resposta. Não. Eu estou olhando para minha mulher. Ah, sim. Mas eu não sou doido de responder. A sua mulher já provou, ao longo dessa vida toda, que é companheira. Então, tem todos os títulos, então... Mas, olha, eu vou... Esse exercício do movimento na Federação das Indústrias, classista, eu descobri uma coisa que, às vezes, eu menosprezava. Os meus amigos, meus pais sabem disso. Às vezes, eu via que a função empresarial ela estava sendo relegada a um segundo plano e a pessoa, o líder, estava sempre por conta de um prestígio. Relegava a sua vida empresarial por conta de um prestígio. E é difícil, na realidade, você conseguir conjugar essas duas coisas. O prestígio e o seu movimento empresarial, que é forte, é responsável. Nós não podemos voltar atrás, só na caixa. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos recuar, nós não podemos desprezar o nosso negócio. Hoje, aos reticência anos, 71 anos, eu já me dou o direito de pensar dessa forma, tanto é que os meus colegas me fizeram presidente, eu aceitei. E às vezes eu fico conversando com a Ana Maria. E depois dessa luta, eu vou fazer o quê? Botar o pijama... Tem energia sobrando. Energia sobrando. Botar o pijamão e vou ficar em casa? Eu acho que não. Eu acho que eu teria desejo político, mas eu não tenho. Tenho que fazer um reconhecimento para você. Eu tenho um desejo político, mas eu não tenho uma tradição partidária. Então isso aí faz com que eu tenha a responsabilidade dessa minha decisão.
Eu não tenho esse jogo de cintura do partido. É fácil, Honório, nós aqui, a gente encontrar uma solução e a gente dialogar. Outra coisa é você ter um partido com várias pessoas, depois você fazer os acordos entre partidos para você se eleger. E tem mais um detalhe. Eu não sei nem falar dos outros. Como é que eu vou atacar os cabas na televisão se eu não sei fazer isso? Então isso aí para mim é um esbarro. Eu tenho vontade? Tenho, mas eu acho que eu não tenho mais idade para poder É um novo modelo, Beto, que surge. Não é mais esse modelo aí que você está falando. Eu estou falando de um novo modelo. É certo. Tá bom. É isso aí. Eu acho, então, para deixar a resposta, eu acho que nós, enquanto cidadãos, nós temos uma obrigação muito grande com o nosso país, com as nossas instituições, com o nosso povo. Nós temos uma obrigação de doar. Se vai ser esse momento político, não sei, mas pode ser. Jamila. Beto, assim, a gente vive num contexto, no Brasil, uma crise muito forte, né? Uma crise econômica, uma crise política, está nos afetando. O empresariado, finalmente, eu acho que muitos de nós nos acordamos que fomos negligentes por um certo tempo, né? Algum período da história aí. Os empresários, a maioria se afastou e, de fato, a política está aí. Hoje todo mundo percebe o quanto podemos ser impactados com o que vem acontecendo. Né? E o que é que você acha, na sua visão, o que é que ainda pode acontecer para colocar em risco tudo que foi construído na sua carreira, na sua vida? Né? Como isso pode impactar essa política que a gente está vivendo, essa crise? Ainda estamos tontos com o que vem acontecendo, todo dia é uma novidade. E na sua experiência, o que é que você acha que pode acontecer, que pode correr em risco, né? O que você construiu? Você tem momentos de desânimo do Beto? Não tenho momento de desânimo. Eu tenho momentos, e a minha vida, nesse exato momento, é de muito cuidado, para que as coisas não aconteçam comigo. Essa é uma determinação minha. Eu sou cauteloso, embora ousado. O Fernando Cirino que tem ele de vez em quando ele está falando de mim, como é bitola larga, né? Isso é bitola larga. Eu gosto de realizar. Eu não estou parado. Agora, na construção civil, por exemplo, eu sou novato na construção civil. Na área da incorporação, o Pio foi embora, né? Foi. Na área da incorporação. Mas eu estou sem lançar produto 2015, 2016, 2017. Não sei nem se 2018. O que é que eu estou demonstrando para você? Que eu sou extremamente cauteloso. Porque eu estou auscultando o mercado. Eu estou verificando como é que estão os financiamentos. Como é que está o apetite das pessoas em comprar. Se as pessoas estão perdendo seus empregos. Se as pessoas podem pensar em ter um lar novo. Eu estou chegando à conclusão que não. Não adianta eu ser ousado e fazer um lançamento que é eu que vou me lascar. Então eu tenho esse extremo cuidado nas coisas que eu conduzo. E eu acho que se o tempo não for tão largo de desarranjo nacional, eu deverei sair do outro lado da maré, viu? Se Deus quiser. Beto, nós temos uma coleção de perguntas aqui do auditório. Eu vou fazer de 2 em 2 para você responder. Então, o Francílio Dourado pergunta: você tem se revelado uma liderança empresarial com forte compromisso com o desenvolvimento do Estado? Como deve agir um líder de uma instituição classista para legitimar o poder político dessa instituição? O Gilson Ribeiro, aluno, estudante da administração da noite, uma boa pergunta, Gilson. Vou dar palmas para os colegas de vocês aí. O mestre em Sociologia e de História, Marco Antônio Villa, escreveu o livro Mensalão. Apesar de todas as mazelas expostas na época, nada melhorou. Estamos, portanto, aí há mais de 10 anos. Né? Mesmo assim, nos dá um alento observar as decisões, algumas decisões do STF. Qual a sua visão panorâmica do caos instalado e que tem estagnado o país? São as 2 primeiras perguntas. Tá, Gilson. Essa visão, tem uma coisa boa. Eu acho que nós, enquanto povo, nós que não pensávamos em política, agora nós estamos pensando. Você é estudante de
de administração de empresa. Você estava pensando em dirigir uma empresa, contribuir na contabilidade, contribuir nas finanças, na organização, definição de processo, e agora você está me fazendo uma pergunta política. Então, na realidade, eu pretendo, quando me concluir, ser gerente de cidades. Eu quero ajudar a administrar cidades. Então, nós estamos criando essa visão política, não é? Tanto é que você está colocando a sua angústia, a sua inquietação para nós. Eu estou exatamente igual a você. Tem 10 anos o caso do mensalão. Vamos ter mais 10 anos para poder a gente arremendar tudo que está errado, que permitiu essa desorganização e levou os corruptos para frente da nossa organização política. Então, eu acho que é um jogo de paciência, de pressão. O Honório acabou de dizer agora que o problema agora não é uma política tradicional. Nós temos condição de exercer, a pressão que eu exerço é a pressão que você exerce. Nós podemos exercer essa pressão conjuntamente. É só a gente pensar igual. Então, o povo brasileiro não pode baixar as guardas, fazer a pressão para que a gente mude as leis para poder mudar os nossos destinos. Então, depende da gente. Eldorado, você fala sobre a política classista? Como líder classista pode atuar para legitimar o papel político da Constituição? Não, tudo jóia. O que é que se eu entendi, eu acho que eu tenho que fazer um papel extremamente responsável, induzindo o político a ter uma conduta que seja de interesse da minha categoria. Assim eu vejo. E quanto ao futuro, eu gostaria muito de ser substituído por uma pessoa que tivesse a minha mesma visão, que tivesse cuidado com a instituição, respeito à instituição, que olhasse para o povo como eu olho, olhasse para o Ceará como eu olho, que fosse uma figura responsável e tivesse cuidado com a indústria cearense. Por consequência do Brasil. Bom, estudante também da FCDL, uma boa pergunta, a Karina Carvalho, é isso? Karina? Doutor Beto, como nós, jovens, devemos enfrentar o fracasso, já que nossos pais nos disseram que nós podíamos ser o que quiséssemos e quando vamos para a vida, nos damos conta de que não é bem assim. O que fazer diante do fracasso? Eu acho que tem o mesmo viés do meu amigo, do Josias, né? Do Gildo. Eu acho que é o mesmo viés. Eu acho que a gente ensina certo e, de repente, quando a gente sai de casa, as coisas são diferentes, né? O que o papai me ensinou, efetivamente, eu não encontrei lá fora. Não deve desanimar. Eu quero dizer, só repetir uma coisa que eu acho que faz parte da minha história. Eu vou dizer, não como prepotência. Não façamos nada errado. Nós precisamos fazer tudo certo. Se alguma coisa, algum desânimo nos acomete, pelo fato da gente não encontrar dessa forma, que a gente continue fazendo certo. Vamos construindo o correto, induzindo as pessoas a fazerem o correto, que um dia a gente muda tudo. A Leda Maria, jornalista, nossa colega. Cadê a Ledinha? Está aqui. Ledinha. Bom, ela coloca um outro ingrediente para das nossas vidas. Né? O Honório colocou o ingrediente sorte, né? Que é uma coisa que nós desejamos. E a outra é um ingrediente fortíssimo, que é Deus, conversar com Deus. Então a pergunta dela é se você conversa e se projeta seus sonhos com Ele também. Você é católico? Eu sou católico. Ora. Sou católico. Não sou católico da forma que a minha mulher é. Porque a Ana Maria é uma estudiosa da Bíblia. Então ela conhece os fundamentos religiosos. Mas eu sou um orador. Eu rezo por mim, para mim e para você. Diariamente. Qualquer canto que eu vá, qualquer obra que eu enxergue minha, qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu agradeço a Deus. E eu agradeço a Deus, Leda Maria, várias vezes por dia. Se agradecer a Deus é uma forma de oração, eu passo o dia todo orando. Entendeu? O Rude Ceará pergunta a você o que é que lhe move todos os dias. Rapaz, eu tenho uma coisa assim interessante. Eu acordo eu tenho uns momentos assim de extrema alegria, felicidade.
Eu acordo, fico ali, converso com a Ana Maria um pouquinho, me levanto, tomo banho. Quando eu mudo a roupa, que eu pego o corredor da minha casa, que eu vou para a porta para ir pegar meu carro, para poder ir trabalhar, é um dos momentos assim, é o momento mais maravilhoso do meu dia. É quando eu saio para ir trabalhar. Então o que me move é talvez, eu tenho uma coisa dentro de mim, Nazareno, eu quero impressionar os meus filhos, eu quero impressionar a minha mulher, eu quero impressionar os meus amigos e eu não quero decepcionar os meus companheiros cearenses. Então eu tenho isso como sei, eu quero fazer bem feito. O professor Estevão Tomás. O professor Estevão Tomás pergunta qual a sua melhor, no momento das negociações da Agripec, qual a sua melhor alternativa, caso a venda não viesse a se concretizar. Nós estávamos uma empresa muito sólida na época, né? Nós tínhamos uma robustez de disponibilidade de caixa muito grande. Eu acho que nós teríamos que continuar, por exemplo, a Agripec hoje continua sendo uma empresa, fatura em Fortaleza 1 bilhão e 700 milhões de reais, uma empresa que lucra mais de 200 milhões de reais por ano. Eu acho que eu estaria nesse contexto nacional, com o mesmo ímpeto para o desenvolvimento de novos produtos, de novos mercados, estaria dentro do negócio. Eu queria deixar como última pergunta, Beto, a questão da sucessão familiar, da sucessão empresarial, que é hoje uma ciência, uma técnica de gestão. Uhum. Como é que você vê a sucessão dentro da Biespar, dentro do seu grupo? Não fiz. Eu continuo tocando o barco. O Deda, hoje, que é meu mais velho, tem a empresa dele, tá independente, total. Tem a Karine, que gosta da sua comunicação de marketing. Tem a minha outra filha que está no Rio de Janeiro e a Patrícia, que é psicóloga. Então não tem jeito. E a minha mulher que está ali olhando para mim. E eu faço o seguinte para ela, eu tenho um compromisso com a Ana Maria. É de deixar tudo de tal forma organizado que ela, ao apertar o botão, e ela aperta comigo quase todas as noites, eu tenho um sistema de consolidação patrimonial e de negócio que roda diariamente à noite. Então eu sei tudo que acontece e que está acontecendo com os números. E os números são fáceis, porque eu tenho duas organizações pequenas. Uma da incorporação e outra da finanças. Então, a Ana Maria tem condição de ser a grande líder do conselho e continuar com a mesma diretoria que estão trabalhando hoje. Minha diretoria é esplendorosa. Então, os meus filhos poderão ficar no conselho junto com a mãe. É assim que eu vejo a sucessão, tentando passar para eles apenas o senso de responsabilidade para dar continuidade, nunca descontinuar os negócios. Mas não tem, assim, um trabalho de sucessão propriamente dito, não fiz. Ok. Honório, uma breve, para a gente terminar, você gostaria de fazer uma pergunta? Não pode ser breve, porque foram os alunos da faculdade que mandaram. Como são muitos alunos, é o seguinte, nós vivemos num país onde o Brasil ele quer ser o grande caixa. O governo acumula, cobra para ser o grande caixa. Esse caixa irriga as empresas protegidas que você falou há pouco, todos nós conhecemos. E as empresas protegidas irrigam os políticos dependentes. Isso tudo nos remete a uma falta de conhecimento, educação. A cada 100 alunos brasileiros que cursam uma escola superior, somente 13 estão em escola pública. Você imagine o absurdo. Somente 13 de cada 100. Esta Câmara aqui de Fortaleza, que participa, e você conhece, foi mostrado aqui, mantém uma escola construída há 9 anos. Nós temos aqui cerca de 2.000 alunos. Temos um trabalho voltado também para a formação de pessoas. Como é que você se vê como empresário nesse contexto
de um Brasil que... Você tem que... A minha pergunta, um Brasil que quer ser o caixa de tudo. O governo quer ser o hospital, quer distribuir remédio na farmácia, compra indústria falida, etc. e tal. Tá? E este Brasil que não investe adequadamente na educação. E nós nos propomos a fazer uma gota d'água aqui. Você acha que o país que não tem investimento em educação consegue sobreviver? Consegue mudar só com energia, esperança e os empresários tendo que babar o governo para poder conseguir vivo? Sem dúvida. Eu acho que eu não tenho nem resposta para você, Honório, porque você é a própria definição do problema nacional, né? Eu acho que há uma indiferença muito grande nesse aspecto. Se a gente não fizer um remodelamento fiscal, para a gente redimensionar o tamanho do nosso governo, a gente não vai para frente. E eu queria dizer só aqui uma coisa para você, que essas coisas são históricas. Eu estava lendo agora num livro quando eu vinha com a Ana, de Brasília, junto com a Verinha, minha irmã, e estava lendo 1808. O governo de Dom João VI, quando saiu de Portugal para vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que desembarcou em 1808, ele já trouxe da sua bagagem entre 15 a 18 mil funcionários, numa tacada só. 15 a 18 mil funcionários. Quando os Estados Unidos fundou a capital em Washington, também mais ou menos por aí, 1800 e um quebradinho, 1.000 funcionários públicos eles tiveram. Então nós temos um problema de origem muito grande. Quando você vê a cebosidade daquele povo que veio morar aqui no Brasil, sujo, mal educado, preguiçoso, nós estamos pagando esse preço. Ou a gente faz, e eu acho que o momento é oportuno, a gente pode fazer uma reforma fiscal, não agora porque não cabe, mas nós temos isso pelo menos na agenda nossa, minha federação, sua, enquanto instituição de classe, e nós vamos fazer. A reforma vai vir. Nós temos que fazer essa reforma fiscal para a gente mudar essa fisionomia nacional. Não dá para a gente conviver desse jeito. Beto, nós vamos terminar o tempo. Pela primeira vez nós estamos extrapolando já o tempo aqui dos diálogos empresariais e todos estão permanecendo diante da fantasia que está sendo a sua apresentação aqui. Mas então temos a pergunta do Deus Maqueiroz. Não sou eu não, acho que o Freitas e o Severino também querem fazer. Amigo Beto, Donald Trump, se dizendo não político, foi eleito nos Estados Unidos. João Dória começou com 3% e ganhou no primeiro turno, também se dizendo não político. A Câmara Brasil Estados Unidos, todo ano faz um prêmio, onde ele escolhe um empresário, uma figura americana e uma figura brasileira, que é o Man of the Year, e que nós tivemos o privilégio, Dona Yolanda Queiroz foi a única mulher a receber esse prêmio, representando o Brasil. E eu estive lá agora, recentemente, o João Dória foi receber pelo Brasil. E eu via declarado a nata do empresariado brasileiro dizendo, esse é o cara. Então, essa história de não ser político, claro que o Mazarino fez um quadro muito interessante. Os políticos estão desacreditados, são a mazela que existe nesse país. É a vez de alguém não político, bem intencionado, não sei se o Trump é bem intencionado, nem o João Dória, mas eu sei que você com conhecimento de ter sido empresário, o que a maioria dos políticos nunca foi, de conhecer a dificuldade de descontar duplicata, de empregar, de demitir, de ir atrás de cliente, de ver o mundo real, a economia real. É realmente esse o modelo que se delineia por aí, que vai acontecer, que acreditando e votando dos mesmos políticos antigos que sempre prometeram tudo e não cumpriram nada. Deusimar, vai também novamente em nome da reforma. Se você não fizer a reforma política, você vai continuar na mesma situação. Nós não temos empresários em número suficiente
para poder assumir a posição política. Nós não temos. Você tem um João Dória aqui, outro João Dória acolá, mas você não pode substituir 513 deputados e mais 83 senadores. Não tem como você botar o empresário. Então você precisa fazer uma reforma política para lhes possibilitar, em 2022, você fazer um saneamento. Se você criar uma cláusula de barreira mais astuciosa, ao invés de 2%, de 4%, você elimina essa gama impressionante de partidos políticos e vai ficar com 10 partidos. Você acaba com esse submundo dos acordos para poder dar sustentação ao presidente da República e a outros. Então hoje você tem 38 ministérios, 38? 37? Por aí. Por quê? Você quer fazer até ontem era 38, porque você tem que fazer um acordo para poder dar um ministério a um determinado partido nanico, para poder ter um apoio parlamentar. É impossível. Então eu acho que nós precisamos continuar assim nessa vida de empresário, agora a gente bater para a gente conseguir as reformas políticas, tributária, fiscal, tudo. Né? O resto não tem condição de assumir esse papel, não. Doutor Freitas Cordeiro. É triste, mas não tem. Meu amigo Beto, é um prazer grande estar contigo aqui e já te agradecendo a gentileza de vir dividir esse momento conosco, dar essa aula magna para esses alunos. E não queria ser repetitivo, porque o Deusmar eu deixei falar primeiro e terminei ficando, né, vou ficar redundante. Mas vou com outro aspecto. Eu vou te fazer uma outra provocação. Nós estamos carentes de líderes. Não sou eu que digo. Somos todos nós que sabemos, e eu já comentei isso contigo. A tua liderança é natural. Tu vieste conquistando ao longo do tempo. Eu quero dizer para ti que tu gostas de gente, mas a gente gosta de ti. Isso numa construção natural, que esse é que vinga. Essa construção é que vinga. E nós todos somos responsáveis, todos nós. E a história do Ceará, ela não é tão distante, ainda é até recente, ela ficou marcada por um empresário que desafiou o que não era possível. Não preciso nem repetir o nome aqui, que todo mundo sabe. E marcou um tento, e até hoje é um marco que veio se prosseguindo. Mas precisa que outros homens, com o mesmo quilate, com a mesma coragem também, com o apoio de todos nós, enfrentem também esse desafio. Eu acredito, não é fácil, eu não queria para você, eu não estou pedindo para você sacrifício. Eu entendo, você disse que gostaria, eu senti que você disse. Mas você precisa de apoio, e o momento é mais do que oportuno e necessário. Nós estamos precisando e carentes de líderes. E nós somos responsáveis, e a turma que me escuta, naquele bom dia que você me dá o prazer de compartilhar e até me responder, eu tenho provocado. O que é que nós vamos fazer? Porque nós falamos muito e agimos pouco. Você está precisando de um apoio efetivo. Nós temos que ter um marco de partida. Beto, eu não tenho dúvida, o Ceará todo, com uma bandeira, o Beto. Esquece todo o resto, é o Beto que vai à frente, é ele. Olha, eu não tenho dúvida que seria vencedor pelas demandas, pelas necessidades que nós temos. Meu amigo, eu não queria te provocar, te deixar em canto nenhum de parede, mas eu queria que você passasse a refletir, né? E comandasse essa jornada. Comandasse essa jornada. Beto, sobrou para mim aqui. Eu não sei para que eu deixei o microfone para os dois. Normalmente é só o presidente que faz a pergunta no microfone. Exatamente. Aí me lascaram. Inclusive, para dizer que é o presidente da CDL de Fortaleza que está com o microfone agora. Beto, como era o nome daquela mercearia que a sua mãe comprava? Chico Sá. Chico Sá. Eu quero dizer que o crédito também está aberto lá para você comprar Gillette, quem quiser lá no mercadinho. Aliás, você pode comprar a loja toda. Tem Gillette? Tem Gillette. Beto, falar aqui para ti,
por último, é super difícil. Tudo que a gente já falou, e aqui falou muito de coragem, você demonstrou isso na sua vida toda. Falou de gente, né, de amigos. Antes de você chegar, o Deusmar estava lá com a gente, e o Honório também, e a gente falando sobre a ausência de liderança. Não é o caso do Ceará, que nós temos liderança. Você falou do meio do caminho. Isso aqui não é uma homenagem, Beto. Isso aqui é uma necessidade da nossa faculdade, uma necessidade de toda a sociedade cearense de lhe ouvir. E todos que estamos aqui vamos sair ganhando muito hoje, nessa noite, com a sua apresentação. Você falou de felicidade. E tenha certeza de uma coisa. Se você aceitar essa liderança do setor produtivo para sair para uma liderança do Ceará, e isso lhe fazer feliz, tenha certeza que isso vai deixar a gente muito feliz. Muito obrigado, Beto. Queria agradecer a todos vocês, meus amigos, meus companheiros, pelo tempo que vocês dedicaram a mim, a minha família, em me escutar. Foi muito bom, um privilégio grande estar conversando e fazendo essa reflexão de vida, de história de vida. O meu entusiasmo de continuar nessa peleja da mesma forma que eu comecei no passado. Espero que vocês continuem me apoiando nas boas ideias para que a gente possa prosperar enquanto instituição de classe, que a gente, enquanto cidadãos, que a gente possa fazer o nosso papel dentro das nossas empresas, que isso aí que é o fundamental. No aspecto político, embora seja um desejo, nós temos endereços muito bem definidos na política atual do Ceará, que o atropelamento por não ter feito esse exercício partidário e procurando me aprimorar nesse novo trabalho, embora eu seja um cara voltado para o social, eu acho que eu não estou preparado. E vejo, por exemplo, no governo do estado do Ceará, hoje, o Camilo Santana, uma das figuras notáveis, respeitadas do Brasil, e que a gente não pode atropelar o entusiasmo, o seu entusiasmo, pelo que ele tem feito com todas as suas dificuldades orçamentárias. Mas é um cara reto, ele está dentro de um contexto, nós podemos dizer que ele é um cara reto, diferentemente de outros governadores do Brasil. Então ele pode ser um novo marco da política. O Camilo pode ser e é o novo marco da política pela sua retidão. Vai agora para o segundo mandato, vamos apoiá-lo. Então, vamos apoiar. Depois, aí no outro nós vamos junto. Tá certo, aí vamos. Então, nesse aspecto, nós estamos juntos. Eu vou fazer política junto com vocês para ver o que é que dá lá na frente. Obrigado, meu pai. Queria agradecer, então, a Jamila. Agradecer a Jamila Araújo, agradecer ao Honório Pinheiro, que fizeram essa mesa maravilhosa, que tenho o privilégio de coordenar, e dizer que agora nós vamos convidando o presidente Severino Ramalho Neto, o presidente Freitas Cordeiro, Honório Pinheiro, para o ato de entrega da Laurea de reconhecimento da Faculdade CDL ao nosso expositor de hoje, o empresário Beto Studart. Muito obrigado. Compadre, você me pode... Aqui é só uma lembrança, mas o grande agradecimento foi ao auditório, 2 auditórios lotados. Ótimo. Né? Eu tenho certeza que essa data aqui vai ficar realmente marcada. Obrigado a ti.